esse áudio aqui, gente. Dizem que é do filho do Renan Calheiros. Não sei se é, mas é interessante porque os caras estão puto. Os caras estão brabo com o presidente, porque o cara é inteligente. Vamos lá. Eu concordo plenamente com... Tonho, bom dia, querido. Eu concordo plenamente com você. Eu, no domingo passado, domingo passado, eu tive vários contatos com pessoas de Brasília. Preocupado quando eu vi a questão explícita do Mourão, porque já tem 6 meses que Mourão não participa das reuniões do Ministério, porque a ABIN entregou a Bolsonaro informações que Mourão estava conspirando contra ele. E Mourão tem se encontrado secretamente e estimulado o Supremo a tomar essas decisões. E colocando para o Supremo de que as Forças Armadas não dariam apoio a Bolsonaro. E os caras esticaram a corda no Supremo, a decisão de Barroso de encaminhar para o inquérito da fake news Bolsonaro, o ministro da Justiça e o diretor da Polícia Federal, foi a gota d'água. E Mourão foi encontrar com Barroso secretamente. Bolsonaro descobriu e o próprio Mourão teve que vir a público e confirmar. A comemoração da derrubada do projeto do voto auditável foi realizada no Fuego, em Brasília, com Arthur Lira, os deputados do PT e o embaixador da China. O Pacheco já vem tramando contra Bolsonaro. Esses pedidos de impeachment de Bolsonaro do Senado não vai ter desdobramento porque a maioria dos senadores tem rabo preso no Supremo Tribunal Federal. No domingo passado, nas conversas que eu tive com alguns amigos de Brasília, muito próximos do presidente, muito bem informados, ali no domingo passado, o Bolsonaro já tinha consciência tranquila, já tinha decisão tomada, depois dos acontecimentos de Mourão, acontecimento lá do Arthur Lira, de que ele não tenha outra saída. Eu até escrevi a semana passada, como se jogasse o Bolsonaro num quarto escuro com gato preto e desse um sinuca de bico nele. Então, aquilo, toda a ação tem uma reação. Ou você parte para o confronto, porque não existe pacificação com o inquérito da fake news em curso e com os aliados do presidente sendo defenestrados a cada momento. A cada semana tem mais aliados de Bolsonaro abatidos, vários. Foi o Sérgio Reis, a Bárbara no canal do YouTube, o Roberto Jefferson, o Daniel, o Eustáquio. E na iminência dele veio o próximo da fila, o filho, Carlos Bolsonaro. Porque eles se preparavam para isso. Quando Bolsonaro percebeu que essa questão ia chegar dentro de casa, ele decidiu, por esse movimento de 7 de setembro, para poder respaldá-lo perante a opinião pública mundial e perante a própria opinião pública do Brasil, mais precisamente do Brasil. Porque ele vai dizer, eu tentei. Lamentavelmente, essa turma da esquerda, a OAB e outras entidades, e a própria grande mídia que sofre hoje com as restrições de recursos do governo federal, não voltam atrás para poder opinar a favor do Estado de Direito. A turma está aplaudindo quando sai uma nova investigação, essa decisão de Alcolumbre, de não pautar mais a votação do indicado de Bolsonaro para o Supremo. A turma aplaude. Então, hoje, a questão não é mais jurídica, porque a questão jurídica foi esquecida para sempre. A defesa do Estado de Direito, da ordem democrática,
o respeito da democracia, né? O Estado de Direito pressupõe que o império é a lei. E isso não está sendo mais obedecido. Quando o Alexandre de Moraes parte em um inquérito da fake news, em um inquérito nascido dentro do Judiciário, dentro do Supremo Tribunal Federal, e ele, o Alexandre, escolhido a dedo para ser relator, e ele passa a investigar, passa a denunciar, passa a julgar, inclusive com contendas contra ele mesmo, e ultrapassa o Ministério Público para apurar, para investigar o presidente da República, o diretor da Polícia Federal e o ministro da Justiça, a ruptura está feita, a ruptura está concretizada. Não existe mais ordem jurídica. O princípio da ampla defesa, do contraditório e o estupro à Constituição está escancarado, isso não tem mais. Então a questão agora é de sobrevivência. E na vida, e no poder funciona assim também, na vida, ou você vai para a luta ou você é pisado, você é esfoliado, você não tem saída. Não tem saída. Não é aquela história de você futucar o cão com vara curta, porque chegou um ponto aí que o presidente estava tolerando, conversando e tentando pacificar. Foram vários os momentos que ele tentou pacificar, e lá naquela reunião de 22 de abril com Moro, uma reunião que era privada e que não ia ser publicado aquilo foi publicado numa defesa de Moro para acusar o presidente de que ele queria interferir na Polícia Federal, aquela reunião que veio a público por decisão de Lewandowski depois, aquela de Celso de Mello, aquela reunião deixou claro o presidente que queria a ditadura no país. E ficou claro. Uma reunião que era secreta, reunião de ministério, reunião privada. Então, amigo, a corda esticou. É impossível governar o país com esse Congresso. A maioria de rabo preso. Já tem denúncias, inclusive, de violação, do painel. Vários deputados que usaram o plenário para denunciar de que votaram a favor do voto eletrônico impresso e auditável e não foram computados. Então o Bolsonaro agora parte para reagir, ou ele vai ter eleição fraudada, ou ele não termina o governo, porque no momento ele tem a população, ele não pode perder a população, o apoio popular. Bolsonaro não foi impeachmentado porque tem apoio popular. Dentro do Congresso ele tem uma pequena base que não dá respaldo para um impeachment, para o acatamento do impeachment na denúncia, na Câmara. No Senado ele deve até perder, o Senado deve ter maioria para tirá-lo, mas na Câmara não tem o número suficiente do voto qualificado, do quórum qualificado para tirá-lo, para aceitar a denúncia do impeachment. E o Lira vai ficar barganhando, joga cá, joga lá. Ele, quando trouxe o Ciro Nogueira para o gabinete civil, ele sabia o que estava fazendo, porque ele é do ramo, ele veio de lá. O Bolsonaro teve 7 mandatos de deputado federal, são 28 anos ali dentro. Agora, uma coisa é fato, o Bolsonaro é corajoso, eu convivi com ele e sei. Ele tem tupete, ele tem esse espírito de enfrentar e afrontar o que ele acredita. Ele sai de baixo. Ele sai do poder morto. Mas ele não morre sem atirar, sem partir para cima, sem reagir. Eu conheço bem isso aí. E é claro que dentro das Forças Armadas tem um grupo que foi o grupo promovido pelos governos do PT, 16 anos, que também tem aliados, por isso que ele mudou o ministro da Defesa e todo o comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, porque ele tinha as informações
de que o Azevedo, né, conversava com Toffoli e passava as informações das Forças Armadas para Toffoli e para os outros ministros do Supremo. Então, amigo, a gente chegou assim num precipício, né? Num precipício grande que precisa assim, muito equilíbrio, muita maturidade nesse momento delicado, mas a verdade é que não restou para Bolsonaro outra saída a não ser reagir, né, para poder se manter no poder. Ficou difícil, a corda esticou demais e agora vamos ver como vai ser esse desdobramento concreto, porque esse movimento de 7 de setembro é fundamental para poder a gente vislumbrar para onde nós vamos caminhar, para onde vai caminhar o país. Obrigado, desculpe aí, Pitonho, que ficou muito longo.